Bom dia, meu povo. A palavra de Deus é uma semente poderosíssima. Seguindo nessa linha do que falei no último vídeo, eu quero gravar alguns vídeos falando sobre a parábola do semeador e sobre os tipos de solo que Jesus falou naquela parábola. Lá em Mateus capítulo 13, Jesus explica que a palavra é uma semente e que ela foi lançada pelo semeador e caiu em 4 tipos de solo: à beira do caminho, certo? No solo rochoso, entre os espinhos e numa boa terra. E hoje eu quero falar sobre a semente que caiu à beira do caminho. Imagine assim, querido, à beira do caminho, uma semente que cai numa calçada, certo? Imagine que embaixo dessa calçada, dessa camada de concreto, existe uma terra. Mas se você coloca uma semente à beira do caminho, numa calçada, existe uma camada que não permite que essa semente frutifique, que ela chegue à terra, que ela seja regada. Por mais que você regue, ela não vai crescer, porque ela está sob uma camada de concreto. E como quebrar essa camada? Algo subiu no meu coração. Existe uma ferramenta poderosa para transformar esse solo, que é o perdão, certo? Muitas pessoas não utilizam, certo? E existem 2 facetas do perdão. A primeira que eu quero falar é quando você não libera perdão. Tem muitas pessoas que foram feridas. Eu acredito que qualquer pessoa do mundo passou por alguma situação que se sentiu ofendida, ferida, magoada por alguém, certo? E precisou liberar perdão para essa pessoa. Mas tem gente que acha que diz da seguinte forma: eu não vou perdoar, porque quem perdoa é Deus. Amigo, amiga, biblicamente isso é errado. Você precisa perdoar aquelas pessoas que lhe feriram. É bíblico. Na oração do Pai Nosso, o próprio Jesus ensinando para a igreja, ele falou sobre isso, que nós devemos perdoar aquele que nos tem ofendido. Amém? Como poderemos ter o perdão de Deus se não perdoarmos aquelas pessoas que temos ofendido? Então, esse é um ponto inicial. Precisamos liberar o perdão. Talvez na sua história familiar você sofreu algum tipo de rejeição da parte do seu pai, ou então no teu matrimônio, o teu marido te fez sofrer, a tua esposa te fez sofrer e você carrega uma falta de perdão, ou então um sócio teu te roubou, usou ilicitamente da sociedade de vocês e você se sentiu traído e você não perdoa. Deixa eu te dizer uma coisa: a melhor coisa que você tem que fazer para remover essa camada é liberar o perdão, porque a falta de perdão, ela é um veneno que você toma e só quem se prejudica é você. Você pensa que está prejudicando o outro, não, mas você que está se prejudicando, porque você fica fora da palavra. A Bíblia diz que nós temos que perdoar aqueles que nos ofenderam, certo? E a segunda do perdão é o perdão que você tem que pedir a Deus, pelos seus erros, pelas suas falhas, a não ser que você seja uma pessoa altamente perfeita, que não fale de jeito nenhum, e aí você me ensine como é que é ser assim, porque até agora eu não aprendi e não conheço ninguém assim. Nós devemos reconhecer as nossas falhas diante de Deus, certo? Reconhecer as nossas falhas diante de Deus. Olhar para o homem interior, olhar para as nossas condutas e pedir perdão a Deus, para que seja removida essa camada de concreto, certo? E existe algo cultural nosso, que as pessoas pecam a mesma coisa, erram a mesma coisa e pedem perdão logo depois. Erra e pede perdão, erra e pede perdão, na mesma coisa. Sabe que a vontade de Deus é que você vai e não peques mais naquele assunto. Você reconheça o seu erro, a sua falha, e você não venha cometer a mesma falha. A vontade de Deus é que você produza frutos dignos de arrependimento, como diz na palavra, certo? Ah, mas Deus perdoa quantas vezes eu quiser. Realmente Deus perdoa, mas a vontade de Deus, irmão, é que você avance. E toda vez que você fere os princípios de Deus, você está se distanciando do propósito dele. Quanto menos você ferir, mais próximo você vai estar do plano e do propósito de Deus na sua vida. Amém? Então analise a sua vida. Faça uma introspecção. Olhe para dentro de você e veja quem te feriu, libere o perdão. E se você tem algo diante de Deus que precisa pedir perdão a ele, peça. Amém? Ele vai te perdoar. E essa ferramenta do perdão é como uma trituradora, como aquelas que trituram uma calçada. E depois que ela passa, ela remove essa camada, ficando apenas rochas, ficando apenas pedras nessa camada da calçada. E esse é o segundo tipo de solo, que é o solo rochoso, que eu vou falar com vocês no próximo vídeo. Que Deus abençoe, perdoe quem te feriu e analise a sua vida e se conserte diante de Deus. Valeu, bom domingo a todos, vamos que vamos.